Saudações, turma. O nosso tema, pessoal, é o gerenciamento pelas diretrizes. Vocês vão ver que esta ferramenta, essa metodologia, ela ajuda demais as organizações, né? Para empresas que já possuem relativamente bem implantado um sistema da qualidade, o gerenciamento pelas diretrizes é um complemento de ouro, valiosíssimo, vocês verão à medida em que a gente for estudando e realizando exercícios. Vamos estudar aqui o caso da empresa Império. José Pedro, gestor responsável pelo atendimento da região sul, considera elevado o índice de reclamações em sua região, que está em 10%. Assumiu como meta para 2017 reduzir essa taxa para 2%, mas ainda não tem certeza do que irá fazer. Soube, entretanto, que seu colega José Alfredo, responsável pela região sudeste, vem conseguindo reduzir as reclamações nos últimos 2 anos, o que vem gerando aumento das vendas. Estamos aqui diante de um problema, pessoal, né? Um problema que passa a ser traduzido na forma de uma meta, né? Ou seja, o José Pedro está com um índice de reclamações de 10%, ele quer poder reduzir dentro deste ano ainda esse índice para 2%. Já estamos falando aqui de indicadores de desempenho. Vocês acham necessário obter mais informações sobre o problema? E se positivo, quais seriam essas informações? Pensem nisso. Como você encaminharia então a solução desta questão? Observe, eu estou pedindo o método, não estou pedindo já a solução, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou analisar causas, vou fazer um gráfico de Pareto, vou padronizar alguma coisa, quer dizer, pensando nas ferramentas que vocês já aprenderam até o momento, como vocês encaminhariam a solução dessa questão? Pensem nisso também. Os nossos resultados, eles não são gratuitos. Sejam eles bons resultados ou maus resultados, eles têm causas, eles vêm daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, os nossos resultados vêm das nossas ações ou da falta de ações, né? A gente costuma dizer o seguinte: mesmas ações, mesmos resultados. Quer dizer, se eu continuar fazendo sempre a mesma coisa, não vai mudar a minha história. O meu resultado vai continuar sendo o mesmo. Ações diferentes, resultados diferentes. Quer dizer, eu quero algo novo, algo diferente em termos de resultado, vou ter que agir de uma forma diferente. Isso dá trabalho, pessoal. Não é a coisa mais fácil do mundo. E a gente costuma dizer também, né, pessoal, boas ações conduzem a bons resultados, né? Escolher essas boas ações é a tarefa do gestor. E aí, pessoal, melhorias e inovações, é tudo que nós vamos estudar aqui no gerenciamento pelas diretrizes, leva a resultados superiores. Tá? Até aqui, boas ações, bons resultados, quase todo mundo chega. Agora, boas melhorias, boas inovações, se eu quero realmente me destacar no mercado, eu vou ter que pensar um pouco mais. O que são melhorias e inovações? São só para a gente diferenciar. Pessoal, uma melhoria na verdade, a atuação sobre um processo ou produto existente a fim de melhorar seu desempenho. Quer dizer, eu já estou com a coisa rodando, já está padronizado, ele está num nível estável de resultado e eu estou buscando algo mais, seja por um desafio de mercado, seja por um desafio da concorrência, ou porque eu estou diagnosticando tirar ali uma vantagem competitiva. Um exemplo, né, reduzir os prazos de entrega de 10 para 5 dias úteis até o final de 2017. Estaria falando aqui de uma transportadora, de uma empresa do setor de logística ou mesmo qualquer empresa industrial, comercial que tenha que cumprir prazos. A inovação significa a introdução de um novo bem, produto ou serviço, ou renovação significativa. Esse significativo não é para ser pouca coisa, de um bem existente. Introdução de uma nova tecnologia de produção, abertura de um novo mercado, uma nova fonte de matéria-prima, uma nova forma de organização da produção. Observem que em todos esses conceitos aqui sempre está a palavra novo. Então tem que aparecer algo que ainda não existia. Tem que ter um novo no meio para caracterizar a inovação. Um exemplo, então, né, desenvolver a vacina contra o câncer. Aqui sim, né, quem descobrir isso aqui estará fazendo uma revolução em cima de uma grande inovação. Pessoal, o gerenciamento pelas diretrizes, ele tem alguns pressupostos, né? Primeiro a gente tem que entender o que é uma diretriz. Essa expressão não é uma expressão que a gente usa muito. Está lá na bibliografia de vocês, que referencia a nossa disciplina. Uma diretriz consiste de uma meta e das medidas prioritárias e suficientes para se atingir essa meta. Olha o que eu estou falando, né? A gente fala muito em meta, tá, pessoal? E embora isso, né, o uso de metas seja algo muito usual no mundo empresarial e nas organizações,
Só a meta não basta, né, pessoal? Eu preciso ter medidas, caminhos, alternativas prioritárias, isso significa que realmente resolvam, e suficientes, né, que na sua totalidade, no seu somatório, sejam suficientes para se atingir a meta. Aí tem que pensar mais um pouco. A diretriz tem uma complexidade maior. Quer dizer, eu tenho que indicar um caminho. Então, diretrizes, pessoal, é sempre o somatório das metas mais as medidas. Vamos fazer um exercício, também vai ficar como tema de casa. Vou pedir para vocês definirem uma diretriz. Então, o que vocês têm que fazer? Identificar uma meta em seu trabalho e uma medida prioritária, se possível, suficiente para atingi-la. É raro, às vezes, a gente, né, ter uma meta um pouco mais desafiadora e atacar ela só com uma única medida. Né? Então, a gente, às vezes, precisa de mais de uma, até chegar à conclusão, olha, esse conjunto de medidas são suficientes para atingir a meta. Então, o exercício de vocês vai ser definir uma meta, onde você quer chegar, e uma medida, o que você vai fazer para chegar lá. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui que agora vocês não vão poder usar no exercício. Né? A minha meta é perder peso, 5 quilos até no espaço aí de 3 meses. Né? Então, eu vou ter que ter como medidas algum tipo de atividade física e também algum tipo de controle da minha alimentação. Olha só, são 2 medidas. Só com uma talvez eu não consiga atingir a meta. O somatório dessas duas medidas, né, vão me levar talvez ao atendimento então dessa meta. Tá? Se eu tenho uma meta e uma ou mais medidas, eu tenho uma diretriz de trabalho. Isso aqui, ó, só para exemplificar o que a gente encontra hoje nas empresas. Né? As pessoas, os departamentos, está todo mundo se esforçando para dar o máximo de si pela empresa. Só que muitas vezes o que acontece? Né? Esse carinha aqui, estou vendo essa seta aqui, ó, ele está apontando para cá, ele está dando de tudo para levar a empresa para esse lado. Já esse outro aqui, ó, tá apontando para esse lado aqui, tá fazendo de tudo para levar a empresa para esse lado. Esse outro está apontando para esse. Quer dizer, todo mundo está dando o seu máximo e a empresa não sai do lugar. Né? Quem já fez aí cálculo vetorial sabe que o somatório desses vetores aqui, cada um puxando para um lado de forma aleatória, é zero. A empresa não sai do lugar mesmo. Qual é o milagre, vamos dizer assim, que o gerenciamento pelas diretrizes faz? Ele foca a empresa em resultados. Ele faz todas essas setinhas aqui se alinharem para um único resultado. Ou seja, a partir de uma grande meta ou de grandes diretrizes corporativas, todos os departamentos, todas as pessoas vão ter as suas metas e essas, por sua vez, vão estar ligadas a uma meta maior, que é gerar resultados para a empresa. Então, onde vem as nossas metas, pessoal? O mercado determina. Né? O mercado é que determina as metas. Gerenciar, então, pessoal, é a arte de atingir metas. Né? Então, atingir metas nada mais é do que resolver problemas. Então, vamos ver aqui, ó, eu tenho um determinado nível de resultado, tá? Um gráfico aqui que eu estou representando, um indicador de desempenho qualquer. Tá? Vamos dizer que o sentido da melhoria é para baixo, né? Tem essa setinha aqui para dizer que quanto mais para baixo, melhor. E eu quero chegar nesse azul aqui, ó, quer dizer, eu quero sair desse patamar para esse. Né? Então, essa diferença aqui, ó, tá? Essa diferençazinha que é entre a barra verde e a barra azul é o meu problema. Tá? Se eu já soubesse, já tivesse resolvido, eu já estaria nessa condição, mas eu não estou nessa. Então, é um problema bom de se resolver. Tá? Nesse exemplo aqui, seria reduzir a despesa operacional em 12%. Tá? Então, toda meta é um problema, mas é um problema bom, um problema que, se resolvido, vai levar a empresa para um outro nível de competição. Tá? Então a gente vai gerenciando depois a meta, mês a mês, né, acompanhando para ver a tendência dela até chegar na meta. Então esse risquinho aqui mostra, né, o meu esforço para chegar na meta mês a mês. Uma coisa importante, que às vezes as pessoas ficam meio perdidas nas empresas, né? Da onde eu tiro uma meta, como é que eu defino o número? O pessoal tem algumas coisas que às vezes a gente nem se dá conta e elas já estão definidas. O simples fato de eu colocar um preço num produto meu ou num serviço, já define um monte de metas. Que se eu não atingir, eu não vou ter o lucro previsto com aquele preço. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vou mostrar 2 situações para vocês. Como os sistemas de custos tradicionais nos dizem para formar um preço. Tá? Então, normalmente, né, a gente pega o custo da matéria-prima, vamos dizer que no nosso exemplo aqui é R$12, tá? Custo unitário. Soma o custo da mão de obra direta, vamos dizer que dá R$8. Os gastos gerais de fabricação, R$2. Tá? Aqui para citar alguns dos principais custos. Né? A despesa operacional,
que é uma despesa já de outra natureza, R$ 8,00. Os impostos, mais R$ 4,00. É claro que aqui tem um cálculo em função do faturamento, mas aqui eu estou simplificando para efeitos didáticos. E o lucro, R$ 6,00. Tá? Então, todos esses retângulozinhos aqui somados vão levar para o meu preço. Tá? Eu coloquei R$ 6,00 aqui porque eu estou objetivando uma margem de lucro de 15%, que, conforme premissas lá da minha gestão financeira, das minhas estratégias, é o necessário para que eu me mantenha no mercado. Depois vocês vão entender melhor isso nos exercícios. Tá? Agora a gente vai aceitar essa condição. Então, né, somando tudo, todas essas fatias, eu chego a um preço de R$ 40,00. Observe que isso aqui é o método tradicional. Tá? A coisa mudou, pessoal. Tá? Agora vamos ver o que o mercado nos diz para formarmos um preço. Ele já parte do seguinte: olha, cara, eu só te compro esse produto se tu me vender por menos R$ 2,00. Então ele nem quer saber a minha metodologia aqui de precificação. Ele vai me pagar em função de concorrência, de outras opções, de importação, seja lá do que for, menos R$ 2,00. Então, pessoal, eu já tenho aqui um gap onde me diz o seguinte: olha, o preço máximo que eu posso alcançar neste produto é R$ 38,00. Aí eu faço o cálculo todo invertido. Eu tenho que fazer, encaixar nesses R$ 38,00 todos esses elementos aqui, incluindo meu lucro. Se eu quiser manter um lucro de 15%, observem que daí já, né, numa escala de 38 ele fica um pouco menor, ele fica em 5,70. É menor que aqueles meus 6. Mas todo o restante, todos os outros custos têm que caber aqui. Então, a partir deste ponto eu começo a ter metas. Ó. Eu não posso gastar mais do que R$ 3,80 em impostos, vira meta. Mais do que R$ 7,60 em despesa operacional. Não posso gastar mais do que R$ 1,90 em gastos de fabricação. Mais do que R$ 7,60 em custo da mão de obra direta e mais do que R$ 11,40 em matéria-prima. Isso aqui vai representar uma série de desafios que estão lá representados no meu produto. O mercado só paga esses 38 e eu tenho que repartir isso aqui entre todas as minhas funções. Então o pessoal da administração lá vai ter um desafio para reduzir a despesa operacional, o pessoal de produção vai ter desafios para reduzir gastos gerais de fabricação, custos de mão de obra, tornar, por exemplo, a mão de obra mais produtiva, manter um padrão de qualidade onde eu tenho pouco desperdício de matéria-prima, negociar com fornecedores, enfim. Só o fato de eu precificar a partir do que o mercado quer pagar já me dá meta de sobra. Então o mercado está dizendo o seguinte: ó, reduza os seus desperdícios. Quando eu estou atuando nessa faixa aqui e o mercado me propõe isso, ele está dizendo: está demais, reduza os seus desperdícios. Aqui tem um exemplo: aumentar a produtividade das operações em 10% até maio de 2017. Tá? Observe que a meta ela tem uma certa lógica para ser enunciada. Tá? Ela precisa ter um objetivo gerencial, aumentar a produtividade das operações, daqui. Né? Eu preciso ter um valor, né? Ou eu boto um valor fixo, ou eu uso aquele tradicional D para, né? O D é como eu estou, o para é onde eu quero chegar. No caso aqui eu usei só onde eu quero chegar, 10%. Um prazo, até maio, e um responsável. Não aparece aqui, mas sempre tem que ter um dono da meta, é o cara que vai prestar conta. Esse cara vai dormir pensando nessa meta. A meta é dele, nós vamos cobrar deles. Então, pessoal, sempre, toda vez que a gente solicitar o enunciado de uma meta, normalmente começa pelos verbos aumentar ou reduzir, em situações críticas de desafios, né, situações que nem essa que nós estamos vivendo agora, de crises, às vezes o pessoal considera que o manter já é uma meta. Mesmo assim, a gente tem que pensar. Tá? Mas os verbos mais típicos numa meta são aumentar ou reduzir. Tem que ter um objetivo gerencial. Tá, mas o que eu quero aumentar ou reduzir? Qual o valor? Tem que ser um número. Um prazo, senão eu vou ficar eternamente buscando a meta, tem que ter um limite. E quem vai responder por ela. Bom, pessoal, nós vamos ver agora como é que a gente trabalha, então, essa questão de definir e desdobrar diretrizes anuais. O primeiro passo é a definição das metas do presidente da empresa, ou do dono da empresa. Né? Ele sabe o que ele quer para o negócio dele, quanto ele quer oferir de lucro até o final do ano, dentro do exercício. Se é uma empresa de maior porte, normalmente essas metas vêm já balizadas por questões de mercado de ações, os acionistas estão solicitando maior rentabilidade. Quer dizer, tudo isso aí vira um cálculo financeiro. Tá? Então a gente não pode fazer nada antes de avaliar a rentabilidade ou lucratividade da empresa. É dali que nascem as metas. Por exemplo, se a meta do presidente é aumentar a rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 12% para 15% em um determinado período,
Para que esse valor seja atingido, a gente vai lá e calcula, um exemplo, o lucro operacional deverá aumentar em 6%. Já esta meta, por sua vez, a do lucro, só será atingida se o custo do produto vendido baixar em 5%. E aí vai se seguindo uma série de cálculos até que todos os desdobramentos e todas as metas estejam equacionados. Então, pessoal, essa parte mais financeira é uma interface grande que a qualidade tem com o lado financeiro da empresa. E é ali que a qualidade mostra onde ela tem mais a contribuir em termos de resultado. As metas da qualidade nascem dos desafios financeiros da empresa. Então, a gente às vezes, né, numa empresa de grande porte, lá tem já gente que calcula tudo isso aqui para nós e as metas já saem tudo prontinho. Uma empresa de pequeno porte é o gestor, o administrador, enfim, que vai ter que deduzir tudo isso aqui. A gente vai exercitar isso em aula e vocês vão ver que não é complicado, mas tem que dominar alguns conceitos aí de gestão financeira para encaixar bem, então, o desdobramento de diretrizes. Então, pessoal, vamos pensar numa empresa maior aqui, né? Tem a presidência, esse nível da presidência, a diretoria, depois vem a gerência e a supervisão, só para citar alguns níveis tradicionais em empresas. E cada uma desses níveis tem lá seus setores, né? Então a diretoria financeira, industrial, as várias gerências, as várias supervisões. Eu vou me focar aqui na diretoria industrial, na gerência de produção e na supervisão de fabricação e controle de qualidade, que estão alinhados aí sobre a mesma direção. Vamos dizer que então o diretor-presidente lá coloque como diretriz, aumentar a margem de contribuição. Tá? É uma outra forma de mensurar lucro, no caso aqui seria o lucro bruto. Né? Muito bem. Então o que ele faz? Ele estabelece, né, como meta a ser trabalhada por sua diretoria, os diretores que vão quebrar a cabeça, objetivo, prazo, valor, né? Eles vão chegar à conclusão então que eles têm que reduzir o custo unitário de fabricação. Eles, maneira de dizer, né? Eu estou focando aqui em industrial, vai ter meta comercial, para outros setores aqui da organização também, tá? Então, ela vai reduzir, essa diretoria industrial vai reduzir o custo unitário de fabricação. Ou seja, só ele reduzindo o custo de fabricação, ele vai contribuir então para essa meta do presidente. Tá? Então, os diretores ganham suas metas, por sua vez, eles fazem a mesma coisa, o mesmo trabalho, é um efeito cascata, né, com as suas gerências. Né? Objetivo, prazo e valor. Então, vamos dizer que a gerência de produção precisa, para ajudar o seu diretor, a aumentar a produtividade geral. E os gerentes, por sua vez, vão fazer a mesma coisa com seus supervisores. Também, objetivo, valor e prazo. Vamos dizer que então a supervisão lá na fabricação, junto com o controle de qualidade, vão fazer um esforço coletivo para reduzir as não conformidades na produção. Querem melhorar então a qualidade da produção, com isso eles entendem que estarão dando uma contribuição para aumentar a produtividade geral. A gente sabe que a melhoria da qualidade conduz à melhoria da produtividade, porque eu evito retrabalho, desperdício, um monte de coisa. Isso economiza tempo, haverá ganhos de produtividade. Muito bem, então a supervisão de fabricação e controle de qualidade vão ter que quebrar a cabeça para achar um jeito de contribuir para a produtividade geral desta forma. Então, aqui eu fiz um desdobramento de metas, né? Cheguei aqui com os supervisores. Agora sim, quando chega lá no último nível, quando não tem mais como desdobrar, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, vai mais longe ainda, né? Mas normalmente a gente considera que chegando no nível de gerência, o máximo supervisão já está de bom nível, porque tu já começa a enxergar os processos da empresa e tem condições então de definir o que a gente chama de ações. Observam, essa turminha aqui dos supervisores que vai definir o plano de ação, 5W2H aquele. É óbvio que eles não têm autoridade para fazer tudo. Algumas coisas eles podem fazer, outras eles precisam da ajuda do gerente, principalmente em questões relacionadas a recursos, dinheiro. Então, o que eles fazem? O que eles não conseguem, eles levam lá então para os gerentes e negociam novas ações complementares de responsabilidade dos gerentes. Esses, por sua vez, também têm responsabilidade limitada, vão negociar com os diretores. Tá? E ainda pode ter uma negociação aqui, inclusive, com o diretor-presidente da empresa, dependendo investimentos, estratégias, a complexidade de todas as ações. Mas cada um desses itens aqui, pessoal, são 5W2Hs, o nosso tradicional planinho de ação que a gente já estudou. Vocês vão ver que a gente vai usar muito essa ferramenta aqui. Aqui tem um outro exemplo de desdobramento matemático, que é em cima do custo do produto vendido. Nesse caso, é o custo unitário do produto. Então, eu tenho aqui uma meta inicial de reduzir o custo unitário do produto em 5%, que vai se desdobrar em redução do custo unitário da matéria-prima em 2% e custo unitário do beneficiamento em 3%. Estou falando aqui exemplo de uma fumageira, né? Então, o 2 mais o 3 dá o 5. Quer dizer, se o gerente daqui mais o gerente daqui atingirem suas metas, o diretor aqui consegue atingir a dele. Muito bem.
Porém, para reduzir o custo unitário da matéria-prima, eu preciso reduzir o preço médio de compra em 1% e aumentar o rendimento da matéria-prima em 1%. Tá? Estou fazendo um cálculo simplista, sei que na vida real exigem outros cálculos para a gente chegar a essa constatação. Mas vamos dizer que essas são as metas dos supervisores, que uma vez atingidas garantem os 2% aqui. Da mesma forma que para o custo do beneficiamento, eu preciso reduzir o custo unitário do processamento em 2% e o custo unitário do enfardamento em 1%. Somando 2 mais 1, eu teria 3. Então, pessoal, o desdobramento, muitas vezes a gente usa aqui, eu estou mostrando para vocês o diagrama de árvore, ele tem essa forma de uma árvore aqui caída, ó, tronco e galhos, né, e vai desgalhando aqui até chegar no nível mais baixo e a partir deste ponto, aí sim que a gente faz os planos de ação. Tem um outro exemplo aqui de desdobramento de diretrizes, ó. Aumentar o lucro líquido, né? Eu vou precisar aumentar o faturamento do produto X e reduzir os custos de produção e ainda negociar com o governo aproveitamento de créditos tributários. Ó, aqui uma medida não desdobrável, ela faz parte do plano de ação do presidente ou do diretor responsável, mas ele não tem como passar a bola adiante. É ele que vai negociar direto lá com o governo do estado. Então, muitas vezes, né, quando não há mais condições de se passar a bola adiante, não tem mais como desdobrar, ele vira uma medida e essa medida tem que ser executada. Porém, as outras metas, aqui aumentar o faturamento, dá para desdobrar a redução do índice de reclamações, aumento do volume de vendas. Né? Somando esses dois, eu consigo um aumento do faturamento. E a questão dos custos de produção, se eu aumentar a produtividade e reduzir o custo da matéria-prima, eu consigo reduzir os custos de produção. Então, observe que está tudo por uma ligação de causa e efeito. Ó, aqui está o efeito que eu quero, aqui estão as causas num primeiro nível, né, as causas primárias. Porém, algumas dessas medidas, ou metas, melhor dizendo aqui, também têm lá suas causas. E aí eu vou desdobrando até chegar na causa fundamental, aquela que vai ser a última das metas, e ali nasce o plano de ação. Como aumentar as chances de se obter bons resultados, tá, pessoal? Então, resumindo tudo isso que a gente falou até agora. Meu objetivo é lucro. Eu tenho aqui já uma meta de lucro. Essa meta vai pré-determinar uma meta de receita mínima, uma meta de impostos, uma meta de custo de produto vendido e uma meta de despesa operacional. É mais ou menos o que a gente já falou lá naquela questão do preço. Observe que aqui é o primeiro nível de desdobramento, meta do presidente, e de repente isso aqui vão ser meta dos diretores. Aqui o lucro eu quero para cima, receita eu quero para cima, quanto mais melhor. Tá? Só que para aumentar receitas eu vou ter que estudar, vamos dizer que aqui é uma empresa de grande porte que atua em várias regiões e tem distintas linhas de produto. Então, dentre as medidas necessárias e suficientes, que muitas delas se transformam em metas porque continuam desdobráveis, eu tenho as receitas da região 1, eu tenho as receitas da região 2, eu tenho as receitas do produto A e as receitas do produto B. Produto C é a mesma coisa. Então, todos os gerentes ou responsáveis por essas regiões e por esses produtos passam a ter suas metas também. Imposto eu quero para baixo. Imposto aqui eu não vou desdobrar, tá? Normalmente vira uma meta lá para o setor tributário da empresa. Dá para desdobrar também, falando com eles. Aqui eu estou só simplificando. Depois vai aparecer aqui uma extensão disso. O custo do produto vendido, vamos dizer que eu tenho o custo industrial e o custo logístico. Ó. Então, tem um cara lá que é o responsável pelo custo industrial e tem um outro cara que é responsável pelo custo logístico. Se eu não reduzir esses dois, eu não baixo o custo do produto vendido. E na despesa operacional eu preciso reduzir a despesa administrativa e as despesas com vendas. Aqui também vai ter responsável. Ó, cheguei num terceiro nível de desdobramento. Vamos dizer que esse aqui seria já o nível, né, dos gerentes ou supervisores, aí depende de como a empresa está hierarquizada. Então, cada um desses retângulozinhos aqui vai gerar uma meta. Tá? Vai ter uma meta de receitas para a região 1, uma meta de receitas para a região 2, uma meta para o produto de receitas para o produto A, para o produto B e para o produto C. O somatório disso aqui deve dar a meta do diretor aqui. Da mesma forma, os impostos, tá? Vou ter metas tributárias que eu posso abrir por tipo de imposto e tudo mais. No caso do custo industrial, vou ter metas industriais, produtividade, rendimento da matéria-prima e outras questões, índice de refúgio, qualidade. Os custos logísticos também vou ter metas da logística, né? As despesas administrativas vou ter metas para a parte administrativa da empresa e as despesas de venda, metas para a parte comercial da empresa. Despesas de venda que eu dever. Bom, pessoal, quando eu terminar isso aqui, não tem mais para quem desdobrar, aí a gente começa a fazer então os planos de ação, os PAs aqui. Ó. Cada uma dessas metinhas, usando depois a metodologia que a gente vai estudar mais adiante, a gente faz então
os planinhos de ação. Tá? Todos terão seus planos de ação. Ninguém pode ficar só com a meta. Inclusive aqui a parte tributária. Ó. Todos precisam apresentar o plano de ação. Por que todos têm que apresentar o plano de ação, pessoal? Porque o plano de ação é o estudo que foi feito para atingir a meta. Ele fecha, ele sacramenta a viabilidade da meta. É para o pessoal pensar. O plano só está pronto quando eu tenho certeza que ele é capaz de atingir a meta que me foi dada. Então tem que quebrar a cabeça, tem que fazer estudos, levantamentos, tem que usar algumas ferramentas que a gente ainda vai estudar, mas eu só vou entregar o plano quando eu tiver certeza que ele é bom o suficiente para atingir a meta. Ok? Então, pessoal, os planos funcionam como um contrato. A partir do momento que a direção aprova, né, essa turma de cima aqui vai aprovar esses planos ou não, dependendo de recursos e tudo mais. A partir desse momento, então, a gente necessita transformar o plano, uma vez aprovado, num contrato. É obrigação do gestor entregar a meta. Executar o plano e entregar a meta. Por isso que no gerenciamento pelas diretrizes a gente controla as duas coisas. Não apenas a meta. Eu quero saber o que o cara está fazendo no plano dele, como é que ele está executando o plano para atingir essa meta. Então aí, pessoal, que a gente diz, ó, isso aqui é fundamental. Por isso tem que estar sempre bem destacado, bem detalhado, bem definido. E aí, pessoal, a qualidade dos planos é o primeiro fator determinante na busca de bons resultados. A origem de tudo, eu começo a viabilizar o meu sucesso a partir de bons planos de ação. E aí, pessoal, vocês vão ver agora uma figura maior que eu sempre mostro, aí, inclusive nos cursos na parte financeira, né? Isso aqui vale para tudo que é empresa. Claro que eu estou usando a modalidade de lucro presumido, né? A principal meta de uma empresa é a rentabilidade, que nada mais é do que o lucro sobre o patrimônio líquido. Tem outras formas de medir rentabilidade, aqui eu estou simplificando. O patrimônio líquido é ativo menos passivo. O lucro é o EBITDA, que a gente chama, que é uma expressão em inglês que é o lucro antes dos impostos, das taxas de depreciação e da amortização. Aí veio lá para o inglês e se consagrou EBITDA. A depreciação, né, as receitas e despesas financeiras são descontadas, né, então o EBITDA menos depreciação menos receita dá o lucro. Como é que eu chego no EBITDA? A receita operacional líquida, menos o custo do produto vendido, menos a despesa, né, EBITDA. E como é que eu chego na receita operacional líquida? A receita bruta menos os impostos. E como é que eu chego na receita bruta? O volume vendido menos vezes o preço médio. Observe, está tudo entrelaçado aqui, está tudo correlacionado. Se eu quero um determinado padrão de rentabilidade, eu vou ter que fazer todo esse desdobramento até chegar lá e dizer quanto eu vou vender, a que preço, é o máximo que eu posso pagar de imposto, o máximo que eu posso gastar na produção, o máximo que eu posso gastar em despesa operacional, o nível máximo de ativos que eu posso ter ou investir, o máximo de endividamento que eu posso ter. Quer dizer, isso aqui vai equalizando a empresa e vai levando ela para a rentabilidade, porque a rentabilidade é o que paga tudo, né, pessoal? A gente tem que ser, no mínimo, mais rentável que o custo da oportunidade, que hoje é a taxa Selic. É óbvio que o empreendedor, que tem todo um risco em colocar sua operação em marcha, em arriscar perante o mercado, ele vai querer mais. Então, pessoal, a gente costuma dizer, a principal meta de qualquer empresa é alcançar uma rentabilidade superior ao custo da oportunidade. É o que eu falei há pouco. E aqui está a regra de sobrevivência de um negócio, pessoal. Todo mundo passa pelo que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Não tem se a empresa é grande, pequena, média. Se o cara não sabe administrar isso aqui, ele não vai sobreviver no mercado. Vamos dizer que isso aqui é uma linha do tempo e aqui é a linha dos resultados financeiros. Então está aqui, ó, quando a empresa inicia, né, ela começa a trabalhar então um determinado nível de investimento, capital, vamos dizer, uma empresa de transportes, né, ela vai ter que comprar caminhão, então vai ter um investimento em capital aqui. Em função do uso então desses veículos, desse caminhão, ela tem lá custos e despesas, tem que pagar salário, tem que pagar o combustível, né? Então, esses custos e despesas, né, visam gerar uma receita, se ela tiver clientes, é o que se espera, né? A empresa não vai se instalar se ela não tem uma perspectiva de mercado, e essa diferença então aqui dá um lucro de 50 mil, por exemplo, no nosso caso aqui. Então, vamos dizer que a empresa até trabalhou bem e conseguiu chegar ao final de um determinado período com lucro de 50 mil. Aí, obteve com isso uma rentabilidade de 20%. Tá bom, está conseguindo capitalizar bem aí aquele investimento inicial. Vamos dizer que tem um período de estabilidade, né? Muitas empresas passam 1, 2 anos ali, né? E a coisa fica na mesma, não muda. Tá? Pode ver que está na horizontal aqui. Então, né, o mesmo nível de receitas, o mesmo nível de custos de despesa, o mesmo nível de capital. Continua então com um lucro de 50 mil e a mesma rentabilidade. Esse aqui é o ponto ideal que todo mundo pensa, assim, está estável, não tem que se preocupar com muita coisa. Infelizmente eu tenho para dizer para vocês, pessoal, que isso aqui é cada vez mais raro.
Tá? É difícil hoje em dia a empresa se manter estável por muito tempo. Os desafios, a competição, a concorrência e vários outros problemas, como a gente está passando agora no Brasil, afetam a todo instante essa estabilidade. Então, pessoal, eu vou trabalhar sempre para crescer. Né? Se eu parar, se eu me acomodar, né, eu tenho que estar sempre trabalhando para crescer. Então, vamos dizer que eu estou conseguindo no meu negócio lá, né, até um determinado nível de crescimento importante, com ganhos de produtividade, isso vai repercutir no meu lucro. Significa que aumentei a receita numa determinada velocidade e os meus custos de despesas não aumentaram na mesma velocidade. Significa que eu estou sendo mais produtivo, tanto que o meu lucro aumentou. Tá? Tive que investir um pouquinho mais, mas a rentabilidade também aumentou. Ou seja, o capital que eu investi aqui ainda não foi no mesmo nível do que o crescimento das minhas receitas. Quer dizer, isso aqui é o sonho, né, de todo mundo, né? Poder estar crescendo e tendo ganhos de produtividade para aumentar o lucro e a rentabilidade. Mas não adianta, pessoal, eu vou ter que me preparar para situações de crise. E aí tudo começa a piorar. O ideal, né, é que numa situação de crise, né, a gente tem picos de crescimento, que eu pelo menos tente manter o padrão de estabilidade. Né? Então eu volte para os patamares que eu estava anteriormente, né, os meus 50 mil de lucro e a minha rentabilidade. Né? Tem que tentar primeiro, né, não baixar tanto, não piorar tanto para não comprometer a rentabilidade e o meu lucro. Agora, às vezes, né, pessoal, depende do ambiente, ele está tão hostil que eu já vou me dar por feliz se eu não perder muito aqui, mesmo que meu lucro baixe para 40 mil, para 30 mil, ou se num determinado ano, como eu já vi muito acontecer, a empresa nem tem lucro, mas ela consegue ainda se sustentar no mercado, em crises muito crônicas como a gente está vivendo, tem empresa aí que está feliz para já não fechar no vermelho. Então, às vezes, são necessárias medidas mais fortes ainda, né? Então aqui seria uma crise mais leve, uma crise administrável. Quando a crise é mais aguda, a gente tem então que sacrificar algumas coisas, mas tudo para se manter no mercado. E às vezes o lucro zero, claro, naquele ano não vai rentabilizar nada, mas aí eu já capitalizei nos outros anos, né? Então eu tenho um lastrinho aí para poder me aguentar. Né? O que às vezes acontece? Esse lastrinho aqui vai para o bolso dos sócios, não vai nada para a empresa. E aí quando dá a crise mais aguda, a empresa não tem de onde tirar. E aí que começam os problemas. Então, na verdade, eu tenho que ter uma política de dividendos, uma política de administração da distribuição do lucro, que não venha a corroer todos os ganhos passados da empresa. Que a empresa sempre tenha lá uma sobrinha, algum tipo de reserva para ela poder administrar suas crises. Bom, pessoal, vamos ver agora como elaborar um bom plano de ação. Tá? Um plano de ação, então, a gente assume uma meta mensurável. Já vimos isso, a meta mensurável tem verbo, indicador, valor e prazo. E ainda tem o responsável, né? Qualquer que seja o seu negócio, pessoal, vocês sempre vão buscar melhorias na qualidade, no custo, na entrega, nos impactos socioambientais. Isso aqui tem a ver com a qualidade total, que é a ferramenta que nós estamos estudando, a metodologia que nós estamos focalizando. Mas a meta sempre tem que estar alinhada às diretrizes. Então vamos dar um exemplo da empresa Império aqui. Ó. A meta é reduzir o índice de reclamações na região sul de 10% para 12% até dezembro de 2017. É a meta do José Pedro. Tá? Como é que ele sabe que essa meta é boa? A meta está alinhada à diretriz lá do presidente da empresa, que é aumentar as vendas pela melhoria da qualidade dos produtos e serviços. Tá? Então, existe um alinhamento. Aí o José Pedro vai ter que dar uma analisada aqui. Por que essa meta é alcançável? Vamos fazer uma análise externa aqui. Ó. E aí, pessoal, eu preciso de dados. Não tem jeito de a gente fazer essa análise sem informações, sem dados. Por exemplo, alguma informação pode aparecer como uma oportunidade. Há no mercado 3 inovações tecnológicas que minimizam a probabilidade de falha do produto. Por conseguinte, né, probabilidade de menos reclamações de clientes. Tem que olhar o que são essas inovações. Só pesquisando. Ameaças. Os concorrentes A e B nos últimos 2 anos reportam índices de reclamações de 2% na região sul. Isso aqui é uma baita de uma ameaça. Quer dizer, eu estou com 10% e meus principais concorrentes na região sul já estão no nível de 2%. Quer dizer, isso começa a ser percebido pelo mercado. Só significa que eu tenho que correr mais rápido. Então, só para dar um exemplo de o que eu posso tirar de uma análise externa. Como é que está o mundo lá fora? De uma análise interna, isso aqui é um pouco de análise SWOT, né, mas é opcional, mas é interessante a empresa avaliar isso aqui até para poder ver antecipadamente se dá ou não dá para chegar na meta. Uma análise interna pode registrar, por exemplo, que em abril e agosto de 2015 e em maio de 2016, os índices de reclamações foram próximos a 2%. Quer dizer, em alguns momentos eu já fui bom, já fui muito bom, já consegui atingir a meta. Talvez caiba estudar o que aconteceu de tão bom lá em abril, em agosto de 2015
em maio de 2016 e reproduzi algumas dessas questões no meu plano de ação para atingir a meta esse ano. Outro dado importante, a linha de produtos X isoladamente registrou em 2016 índice de reclamações de 1,8. Quer dizer, eu tenho uma linha de produto que está muito bem. O que está acontecendo de tão bom lá? Avalie isso. Às vezes, pessoal, as soluções estão à nossa volta, seja no ambiente externo, seja no ambiente interno. Cabe a gente olhar, cabe a gente pesquisar. Os indicadores de desempenho da logística e da produção não vêm atingindo suas metas nos últimos 4 meses. Então, quanto que esses dois aqui poderiam aparecer como pontos fortes, isso aqui já é um ponto fraco. Também tem que ver o que está acontecendo na logística e na produção, fazer uma análise de causas para tentar também, né, se eu entendo que os dois são decisivos na minha meta, avaliar essa situação. Ainda dentro do plano, né, pessoal, assumir uma meta como um problema. O problema, pessoal, é sempre a diferença entre a situação atual e a meta. No exemplo, temos como problema o índice de reclamações está 8% acima da meta. Sim, se eu estou em 10, eu quero chegar em 2, então eu estou 8%. Esse é o meu problema. Embora os 2% restantes também representem falhas, não são considerados como um problema de competitividade pela empresa, uma vez que os benchmarks externos, a gente viu antes ali estudando, né, estão próximos a esse valor. Quer dizer, poderia baixar mais que 2%? Posso, talvez vai exigir um esforço bem maior, mais recursos, mais tempo, mas não é minha prioridade neste instante. Eu quero é tirar esses 8. Depois, quando eu tirar os 8, eu vou ver como é que eu posso fazer para chegar a menos de 2. Análise do fenômeno, pessoal, isso aqui é importante. É uma coleta de dados, a gente usa as famosas ferramentas da qualidade, que vocês já viram, a estratificação, a lista de verificação, a análise de Pareto, principalmente, né? Então, eu vou fazer uma coleta junto a dados documentais da própria empresa, registros, dados históricos. Se eu não tenho esses dados, eu tenho que fazer observação direta, entrevistas, questionários e quaisquer outros métodos de coleta de dados. É o que vocês usam nos TCs, né? O objetivo aqui é identificar onde, quando, como e com quem se concentra o fenômeno estudado. Eu vou ter aqui características do fenômeno. E aí sim, pessoal, eu analiso esses dados usando as ferramentas da qualidade. Observe que aqui eu não analiso causas ainda, eu só tento configurar as várias características do problema. Então eu vou organizar e classificar esses dados e realizar uma estratificação visando saber onde estão os destaques. Aí eu faço a análise de Pareto. Se houver diferenças significativas no Pareto, significa que ali eu tenho algumas prioridades. Isso serve para focar o problema. Se lembra que a gente estudou, né? Não dá para pegar o problema como um problemão. Eu tenho que reparti-lo em pedacinhos e a análise de Pareto me ajuda nesse sentido. Vamos estratificar os nossos 10% de reclamações. Tá? 6% são relativas a entregas em atraso, 2% a durabilidade do produto, 0,9% a danos aos usuários e 1,1% outra natureza. É uma coleção de coisas que eu coloquei num balaio só. Observem que está aqui os meus 10%. Qual a minha prioridade? Dei uma pensada. É fácil de enxergar, né? Não precisa nem desenhar o Pareto aqui. Ó. Só pelos números a gente já começa a ver que o problema está concentrado aqui. Mas se eu quiser atingir a meta, não, só com 6% eu não consigo. Tem que atacar os dois também. Isso aqui eu não preciso atacar, mas esses dois aqui eu preciso. Senão não é suficiente. Já que o meu gap, a minha diferença são aqueles 8%. Então, para atingir a meta, devem ser focadas as reclamações relativas aos atrasos e à durabilidade. Com isso, eu chego nos 8%. Bom, continuando aqui, pessoal, agora sim eu faço a análise do processo. A partir do problema focado, eu vou identificar as causas. Aí é coisa que vocês já sabem. Daqui para adiante fica muito parecido com a solução de anomalias, não conformidades que a gente já estudou. As ferramentas são as mesmas. Só que eu faço um questionamento básico aqui. Que deficiências existem no nosso processo que geram aquele problema? Utiliza-se ferramentas, né, para buscar as causas prováveis, tanto internas quanto externas. Então, normalmente o espinha de peixe, o método dos porquês são os mais usados, o brainstorming, outras ferramentas estatísticas que dependendo da complexidade do problema. Eu priorizo as causas raiz, você já sabe o que são causas raiz. E, pessoal, às vezes a gente tem que ser humilde. Se o conhecimento da equipe não for suficiente para identificar as causas, eu preciso coletar e analisar dados mais específicos sobre o problema. E talvez até buscar ajuda externa, perguntar para quem sabe. É o caso onde às vezes as empresas contratam consultorias ou especialistas muito experientes naquele tipo de problema que vão ajudar a empresa a enxergar melhor as causas do seu problema fundamental.
Tá? Então a gente não precisa querer saber tudo. Né? Como analisar as causas? Por que temos 6% de reclamações sobre entregas em atraso? Ó, começa do jeito que você já conhece, né? O primeiro porquê eu vou botar aqui na cabeça do espinha de peixe, ó, 6% de reclamações. Aqui eu estou priorizando só as entregas em atraso. Vai ter uma outra equipe de trabalho que vai trabalhar lá as questões relativas aos 2%, aqueles da durabilidade que a gente viu lá no Pareto. Mas aqui eu só estou exemplificando este. Bom, começa a perguntar, né? Vou fazer aqui diagnóstico, né? Alguém faz um porquê, falta treinamento, aí tem a ver com mão de obra, se eu precisar usar os 6Ms, né? Produtos não conformes, tem a ver com materiais, excesso de chuvas tem a ver com meio ambiente, equipamento obsoleto tem a ver com máquinas, má escolha dos percursos tem a ver com método, falta de rastreabilidade tem a ver com informações. Quer dizer, fiz aqui um 6M, né? É um caminho para a gente chegar lá. Né? Posso usar isso aqui, mas depois eu vou mostrar que existem outras possibilidades para a gente chegar nas causas também. Vamos ver assim, pessoal, a análise de causas a partir de um processo definido. Isso aqui é muito importante, pessoal. A gente não fez a padronização dos processos, a definição dos processos, aqueles fluxogramas que a gente exercitou em aula, apenas para ter um papel bonito lá, aprovado, desenhado. Não, aquilo ali é uma ferramenta de análise. E vocês vão ver exatamente como é que a gente faz isso agora. Então, se eu tenho uma boa padronização dos meus processos, eu fico mais próximo de encontrar caminhos para as melhorias. Quando eu não tenho nada definido, é difícil até de enxergar, é tudo nebuloso, não sei como é que as coisas estão organizadas. Então a padronização organiza, e se eu ainda quero melhorias acima disso, os próprios padrões vão me ajudar a encontrar caminhos. Então, por exemplo, eu tenho um processo de logística na empresa que tem esse fluxograma aqui. Aqui eu simplifiquei a simbologia mais para efeitos didáticos. Tá? A primeira etapa é avaliar o plano de vendas, depois eles avaliam estoques, avaliam o plano de produção, elaboram um plano de logística, executam esse plano de logística e monitoram as entregas. Vamos dizer que esse é o processo básico, é o fluxograma básico da logística. Bom, pessoal, se eles trabalham desse jeito, eu já sei que eles trabalham desse jeito, qualquer que seja o meu desafio ali é grande, eu tenho que baixar 6% nas reclamações quanto a atrasos, né? E normalmente isso tem a ver com a logística, pode ter certeza, as causas estão no processo. Alguma dessas atividades aqui, dessas tarefas aqui, tem a ver, tem alguma responsabilidade com esses atrasos. Nós vamos estudar isso. E aí, novamente, a gente pode usar a ferramenta do método porquê, só que agora na forma do Ishikawa sequencial, muito usado aí em várias empresas. Tá? De novo, começa por que temos 6% de reclamações sobre entregas em atraso. Coloco na cabeça do espinha de peixe os 6% de reclamações sobre entregas em atraso. E agora vocês vão ver que mudou a história. Eu vou usar um espinha de peixe diferente. Eu vou colocar aqui nas espinhas as etapas daquele processo que eu acabei de ver. Então, avaliar plano de vendas. Vou avaliar. Pode ser ele o causador. Tem uma outra etapa ali que se chama avaliação de estoques. Estariam aí as causas? Avaliar plano de produção. Estariam aí as causas? Observe que aqui eu estou colocando na sequência aquele fluxograma, só que agora em formato de espinha de peixe. Então, na verdade, vem para a espinha de peixe todas as etapas do meu processo logístico. Então, está aqui, elaborar o plano de logística, executar o plano e monitorar. Então, eu tenho 6 etapas e daqui, então, eu vou tirando outras espinhas secundárias para ver se eu consigo encontrar a causa fundamental. Então, tendo uma boa definição de processos, facilita a análise de causas, pessoal. Eu trabalho mais focado, eu vinculo mais facilmente o problema com o meu processo. Então, pelo menos a nível de questões internas, fica mais fácil de avaliar. Mas eu vou usar o método dos porquês também, pessoal. Tá? O método dos porquês é a etapa que vai me ajudar a chegar, então, nas causas raiz. De novo, 6% de reclamação sobre entrega em atraso. Tá? Esse é o efeito. Tá? É o problema que está me incomodando, é o que eu quero vencer no meu plano de ação depois. Aqui eu tenho as causas e aí eu uso o método dos porquês que vocês já conhecem. Por que temos 6% de reclamações? Alguém vai dizer lá, por má escolha dos percursos. Mas por que a gente faz má escolha dos percursos? Porque deixa a critério de cada transportadora. Mas por que a gente deixa a critério de cada transportadora? Porque falta um planejamento de rotas. Então observa que eu fiz um encadeamento. Tá? Posso ter outros desdobramentos, vocês verão aí. Tá? Então, por exemplo, vou colocar outras espinhas, mas a minha causa fundamental, né, posso
É a última das causas aqui, o último dos porquês. Falta de planejamento de rotas. Tá? Aqui deu só um porque estou demonstrando didaticamente, mas poderiam ter outras. Né? A gente já sabe, vocês já exercitaram, não precisa atacar um monte de causas, mas sim aquelas causas fundamentais, aquelas que o grupo decide que são as mais importantes, as que mais vão ajudar a baixar, a melhorar essa situação aqui. Pessoal, uma vez identificada a causa fundamental ou as causas fundamentais, aí sim eu vou para o plano de ação. Observem que está muito parecido com a solução de anomalias e aquele roteirinho que eu descrevi para vocês lá na análise das ferramentas da qualidade, na última aula. Então, vou mostrar para vocês um plano de ação aqui. Ó. Exemplo de ataque à causa, falta de planejamento de rotas, que foi o que a gente identificou lá. Né? A causa fundamental é falta de planejamento de rotas. Vou montar um plano de ação 5W2H agora aqui. Vou mostrar primeiro o plano que eu não gosto. Por favor, já fiz isso várias vezes em aula. Não façam planos vagos, planos vazios, planos que não ajudam nada, que só servem para preencher papel e ninguém sabe o que tem que fazer. Vamos ver um exemplo aqui do não correto. O que fazer? Planejar as rotas. Quem? Todos os motoristas. Quando? Com antecedência. Onde? Na logística. Por quê? Falta de planejamento de rotas. Como? Planejando as rotas com antecedência, quanto? Zero. O que vocês acham disso, pessoal? Não dá para admitir um plano de ação tão fraquinho que nem esse, né? Falta planejamento de rotas, então o que eu tenho que fazer? Planejar as rotas. Todos os motoristas. Quando a gente bota todos, você já sabe também que tem que ter um nome de uma pessoa aqui, ou pelo menos um cargo. É certo que não vai ser, porque cada motorista vai achar que não é com ele. Isso aqui não diz nada, tem que ter um prazo, um início, um fim. Aqui o onde tem que deixar mais detalhado em que local, ou só se ele não for relevante não coloca nada, mas nesse caso é na logística mesmo. Pessoal, depois vocês vão ver o exemplo ali, né? O porquê não é simplesmente a causa, né? Não é redundante com a causa. Eu tento identificar o porquê que eu escolhi essa ação. E esse como aqui então nem se fala, né, pessoal? Né? Planejar as rotas. Como? Planejando as rotas com antecedência. Quer dizer, não diz nada. A pessoa que lê isso aqui, ela não sabe ainda o que ela vai fazer para resolver o problema. Planejar as rotas exige uma série de ações. E é isso que tem que estar detalhado no plano de ação. Muito bem, pessoal. Vamos ver agora um plano de ação que vale mesmo. Aquele que interessa para a gente poder realmente resolver o problema. Tá? É o mesmo exemplo anterior, né? A causa é falta de planejamento de rotas. Como vamos tratar isso aqui? O que fazer? Implementar um sistema de planejamento otimizado de rotas. Eu já estou pensando em algo mais tecnológico, falei em sistema. Quem? O João da Silva, supervisor da logística, que seria o responsável, quando, conforme cronograma, com todas as atividades previstas, vocês vão ver aqui que a gente consegue detalhar isso passo a passo, né? Tem que estar muito bem detalhado, onde em todos os CDs da região sul, poderia ser num único, mas no meu caso aqui é em todos. E por quê? O sistema reduzirá o tempo do percurso em 15%, contribuindo em até 60% para a eliminação dos atrasos nas entregas. O que eu estou dizendo? Eu fiz um estudo, né? Cheguei à conclusão lá com especialista, com dados, que eu já vou reduzir o tempo de percurso, usando esse software, sei lá, por dados históricos de aplicação em outras empresas que eu fui ver. E lá eu obtive informação que os atrasos reduziram em 60%. Observe que eu não estou atacando o total do problema ainda, né? Ainda tem mais 40%, numa escala até 100, né? Isso vai exigir novas ações nesse mesmo plano de ação. Mas isso é papo para adiante, né? Aqui eu estou exemplificando em cima desta ação. Muito bem. Como fazer? Essa é uma parte importante, pessoal. Observe que agora vai sair um detalhamento aqui, ó, bem fácil de compreender. Ó. Adquirir o software OtimizaLog. Ninguém tem que comprar esse software. Elaborar projeções sobre as cargas e destinos 2017 na região sul. Então eu tenho que ter uma projeção. Definir as rotas ideais pelo OtimizaLog. Daí o software começa a me ajudar. Elaborar uma instrução de trabalho para os motoristas, já que eles ainda não sabem utilizar o software ou vão ser envolvidos na interpretação de algumas informações do software, eles têm que estar treinados. Então vou fazer... A instrução de trabalho é o POP, né, pessoal? Treinar os motoristas na instrução de trabalho, né? Eles só vão operar realmente se estiverem bem treinados, e implementar um controle diário das rotas com base no OtimizaLog. Alguém tem que estar olhando isso aqui, se realmente está acontecendo, se os motoristas estão seguindo, se esses ganhos aqui estão se verificando. Observem que aqui é um detalhamento. Ó.
Isso aqui tudo pode ir depois no cronograma, em detalhes, né? Desdobra aqui esse quando fazer em várias datas, né? E atrelo a cada uma dessas etapas aqui. Aí fica uma coisa boa, pessoal. As pessoas vão saber como fazer. Quanto, né? Ó, licença de software 20 mil, suporte 1 mil por mês, planejamento 16 horas do gerente, ele vai precisar se envolver aqui, e treinamento 8 horas do supervisor. Observe que eu estou colocando todos os recursos, dinheiro e tempo. São os principais recursos, né? E aí não tem mais desculpa para o pessoal não dizer que não vai fazer, né? Tanto o gerente quanto o supervisor, que serão envolvidos em partes dessas ações aqui, eles vão ter que trabalhar, então, no mínimo, esses conteúdos, essas horas aqui, para que se possa, então, viabilizar etapas de planejamento e treinamento dentro do plano. Observem, pessoal, isso aqui, tá, é o melhor que eu pude extrair da minha equipe, da minha inteligência, de outros contatos externos e tudo mais, para chegar no melhor plano de ação para resolver o problema da empresa, este problema aqui em específico. Estão alocados os recursos, é óbvio que eu negocio isso para ver o que é viável dentro de uma lógica financeira da empresa. Agora, uma vez que isso aqui está aprovado, está tudo amarrado, vira um contrato. Está tudo aqui, ó. O que, quem, quando, e principalmente o quanto, né, pessoal? Não tem mais o cara dar desculpa, não tive tempo, surgiu outra prioridade, eu não sabia como fazer. Tá? Então, esses elementos aqui todos, pessoal, são fundamentais para um detalhamento de um plano. Plano bom é o plano detalhado, nos mínimos detalhes. A gente não pode deixar a coisa na cabeça das pessoas. Se ficar na cabeça das pessoas, não sai do papel, as pessoas vão fazer do seu jeito, não vão saber prestar contas, vai dificultar o controle. Quer dizer, eu tenho uma série de reflexos negativos quanto à gestão e ao controle dessas ações. Acaba que a coisa não acontece. E no final todo mundo acha um monte de boas desculpas para dar, a gente é especialista em dar desculpa. Mas não é isso que se quer. Isso aqui é um contrato e uma vez aprovado vai ser cobrado. E o cara, né, que é o responsável disso aqui, o João da Silva, não tem por onde escapar. Tudo que ele precisa está aqui. Se o plano for implementado, né, ou mesmo antes de implementar o plano, eu posso fazer uma estimativa de ganhos. É sempre bom apurar os ganhos, pessoal. Mesmo, se possível, antecipadamente, ainda na fase de planejamento. Mas se não der, pelo menos lá no final. Então, eu estou projetando aqui uma redução de 20 mil mensais nas despesas com reclamações de clientes. Ó, isso aqui é dinheiro no bolso da empresa. Aumento da credibilidade. Tem os ganhos intangíveis, né? Pode me gerar venda, só que eu não tenho como contabilizar isso agora ainda. Possibilidade de aumento de vendas em 10% na região sul. De novo, eu tenho que ter um dado que me acene para esse lado aqui. E retorno do investimento em no máximo 6 meses. Ó, aí sim, pessoal, um plano é bom quando ele mostra retorno. Então, se eu não sei fazer cálculo de retorno de investimento, pede ajuda para o financeiro. Mas é bom chegar sempre. Plano gera gasto, gera tempo das pessoas, gera investimento. Eu preciso ter algum cálculozinho financeiro que diga, ó, vai valer a pena. Porque senão fica só na boa vontade. Ah, pois é, o plano é bom, mas a gente não tem tempo, não tem dinheiro. Quando tu mostra os ganhos, fica mais fácil de convencer da viabilidade do plano. Só isso basta, pessoal? Não. O segundo fator determinante na busca de melhores resultados é a competência dos executores. Eu tenho que ter gente boa para fazer cada uma daquelas ações lá. Tá? E como é que a gente assegura essa competência? Avaliar durante o planejamento das ações o que eu preciso de competência dos executores em cada tarefa. De repente o cara lá não sabe muito de software, vai ter que fazer um treinamento fora, um cursinho, ou vai ter que pesquisar alguma outra rota, vai ter que sair a campo. Dá essa competência para ele. Caso seja detectada alguma carência, elaborar um plano de treinamento com suporte do RH. Quer dizer, os planos de ação normais, eles normalmente desdobram lá no RH da empresa com planos de treinamento. Tudo aquilo que eu necessito de competência das pessoas, que eu ainda não tenho, vai desdobrar para o RH. Tá? Então é muito importante isso aqui. Para que isso, pessoal? Para que as pessoas não cheguem no final, eu não sabia fazer isso, estava difícil, não me deram treinamento, se eu soubesse que era assim eu teria feito diferente. A gente quer eliminar todas as possibilidades de alguém dar alguma desculpa aqui. E é óbvio, né, pessoal? Eu tenho que ter o monitoramento da execução. É o terceiro fator determinante na melhoria dos resultados. Eu tenho que acompanhar o plano. Como a gente realiza esse monitoramento? Mensalmente eu tenho que avaliar os resultados. Então eu olho a meta. Estamos atingindo ou não estamos? Ou então, os resultados estão caminhando em direção à meta? Isso deve estar ligado ao acompanhamento dos indicadores de desempenho. Normalmente a gente faz reuniões gerenciais ou outras ferramentas para poder estar apreciando isso aí.
Eu avalio o andamento dos planos de ação. Observe que a meta é o efeito. Atingir ou não atingir a meta é o efeito. O que me leva a atingir a meta é o meu plano de ação. Ali estão as causas que eu espero benéficas que vão me ajudar a chegar na meta. Então, vou cobrar o cumprimento dos prazos por parte dos executores. E aí não tem mais desculpa, eles já estão treinados, capacitados, com dinheiro, com tempo. E é claro, se der algum desvio, pode acontecer, às vezes por fatores de força maior, alguma situação que a gente não previu no planejamento, abre um relatório de ação corretiva e aí é a mesma sistemática que a gente aprendeu em aulas passadas, né? Corrige os desvios, avalia se de repente tem que agregar mais uma tarefa no plano, tem que agregar mais ações, tem que trazer mais competência. Eu tenho que ser persistente, pessoal. Se eu acredito na minha equipe, né, eu vou atrás e vou tentando encontrar possibilidades ou outras alternativas para viabilizar o plano. Mas isso eu só consigo monitorando mês a mês a execução. Ainda mais quando são os planos mais demorados, né? Há 4 hipóteses no monitoramento de metas e planos, pessoal. Aqui vamos usar o método do farol para descrever isso aqui. Ó. O plano está verde, significa que todas as tarefas estão sendo executadas e a meta também está verde, significa que eu estou caminhando em direção à meta ou a meta está sendo atingida. Manter a execução. Beleza. Tá? Vamos para a hipótese B. Ó. O plano está em dia, está todo mundo executando, mas eu não consigo atingir a meta de jeito nenhum. Quer dizer, tudo que eu pensei, eu estou fazendo. Tudo que está planejado, eu estou fazendo. Mas não tem jeito da meta reagir. Bom, pessoal, está faltando ação. Tem que analisar as causas de novo e possivelmente elaborar um novo plano. Tem alguma coisa que está afetando, que eu não diagnostiquei ainda, alguma causa fundamental aí que está me atrapalhando e eu tenho que encontrar essa causa e rever o meu plano. O C, pessoal, é o cara de sorte. Ó. Ele não está fazendo muita coisa no plano, está vermelho, está com coisa atrasada, mas a meta está boa. Não é para comemorar. De novo, eu analiso as causas e nova meta ou novo plano. Por quê? Pode ser que as ações que ele colocou ali, né, elas também vão contribuir para uma meta ainda melhor, para um resultado ainda melhor, um verde mais forte aqui. Então eu tenho que avaliar isso e talvez eu tenha que replanejar. Ou então dar um desafio maior para esse cidadão aqui. Né? Quer dizer, está fácil demais a meta. Mesmo se ele não fazendo muita coisa, ele está atingindo, significa que eu tenho que reavaliar o desafio dele. Então talvez eu estabeleça uma nova meta e vai toda uma nova análise de novo. E a última hipótese é o vermelho. Quer dizer, além de não estar cumprindo o plano, a meta está ruim. Né? É de suspeitar que a meta está ruim porque o plano não está sendo executado. Então a primeira coisa é colocar o plano em dia, se ainda dá, às vezes não dá mais. E aí, colocando o plano em dia, eu caio nas hipóteses A e nas hipóteses B. Ó. Aí avalia se o plano é bom ou não. Né? Às vezes o plano só estava atrasado. Coloquei em dia, ficou verde. Beleza, o plano é bom. Às vezes nem isso acontece. Aí eu tenho que voltar para toda a análise de causas de novo. Tá, pessoal? Quando o resultado supera, esse asterisco é para isso. Ó, quando o resultado supera em muito a meta, que são as hipóteses A e C, pode acontecer, também deve ser feita uma análise. O que houve de tão positivo para que o resultado superasse a meta? Eu tenho que encontrar, a gente chama isso de causas positivas, de fatores positivos. De repente tem uma causa benéfica que está afetando muito positivamente o meu plano e eu nem estou me dando conta disso. Vou me aproveitar dela. Então a gente também faz análise nesse caso. Isso aqui é fundamental. Ó. Vocês viram que a gente vai fazendo todo um cerco na hora de fazer o planejamento para no final evitar desculpas. Não tem desculpa que não tem dinheiro, não tem desculpa que não tem tempo, não tem desculpa que não sabia fazer, que não tinha competência. Tem que executar. Tá? O que pode acontecer é encontrar uma falha no processo, uma causa ainda não identificada, algum fator externo. Tudo bem, aí trata os desvios, vira relatório de ação corretiva. E cuidado, né, pessoal? Esse gerenciamento da execução, a regra número 1 é essa aqui. Ó. Aqueles que explicam por que não fazem devem ceder lugar aos que fazem. A gente vê muita gente que adora dar desculpa. Não são boas pessoas para trabalhar em equipe. Ou tu reeduca elas, para elas poderem dar mais de si e realmente ajudarem, ou né, tira essas pessoas da equipe e coloca a gente que realiza. Tá? Pode ter certeza que a execução vai melhorar.